que é a disputa sobre a forma da Terra nos séculos 17 e 18 entre cartesianos e newtonianos. A concepção de Terra esférica remonta aos antigos gregos, com Pitágoras, Aristóteles, né? Então, portanto, há quase 2.500 anos, né, os gregos já não tinham dúvida de que a Terra era esférica. O próprio Aristóteles relaciona algumas evidências sobre a esfericidade da Terra. Então, lá na antiga Grécia, tá, já se argumentava que a Terra tinha que ser esférica, porque quando se observava o céu em dois pontos diferentes, um ponto mais ao norte ou mais ao sul do que o outro, tá, estrelas diferentes eram percebidas. Apareciam estrelas num lugar que em outro lugar não eram visíveis. E isso só era possível, né, numa Terra esférica. Né? Obviamente que nesse momento histórico existia uma outra concepção ainda de Terra, que é a velha concepção de Terra plana, mas numa Terra plana é impossível que o céu mude, né? Se apresente estrelas diferentes em diferentes locais da Terra. Né? Além disso, o Aristóteles nos chamava a atenção de que a sombra da Lua durante um eclipse lunar, né? A sombra da Terra sobre a Lua durante um eclipse lunar era circular. Né? E isso identificava que a Terra tinha a forma esférica. Né? Navios, né, que se aproximavam do porto, né, primeiro exibiam os seus mastros, né, e só mais perto do porto é que se podia perceber a parte baixa do navio. Né? E um outro argumento forte, né, a favor da esfericidade da Terra é que quanto mais alto se sobe, mais longe se vê. Né? E eu estou pensando aqui, mesmo no mar, tá? Mesmo na beira do mar, né? onde não existe obstáculos. Né? Entretanto, conforme a gente se eleva, né, a gente enxerga mais longe. Né? Hoje nós sabemos, né, ou até há bastante tempo, nós sabemos calcular a que distância o horizonte está de um observador, né, na superfície da Terra. Né? O horizonte se encontra a uma distância dada por essa expressão aqui, 2HR raiz quadrada, onde H é a altura do observador e R é o raio da Terra. Né? Então, essa equação, ou mesmo só olhando para esse diagrama, é fácil de imaginar que se a gente sobe mais, o horizonte recua. Né? Isso só é possível, né, numa Terra esférica. Né? Por exemplo, se a visada é feita a uma altura de 2 metros acima do nível do mar, o horizonte se situa a apenas 5 quilômetros de distância. E se nós nos elevarmos a 20 metros, o horizonte se situa a 16 quilômetros de distância. E isso é facilmente observável e era observado já lá na antiga Grécia. Né? Vejam como é fácil verificar que o horizonte se afasta. Né? Aqui duas fotografias, né? Uma do nível da praia, né? Essa aqui de cima do nível da praia, em Tramandaí, aqui no nosso litoral. Né? O horizonte está coincidindo, né, com a linha d'água do petroleiro que está estacionado lá na frente de Tramandaí, na boia da Petrobras. Né? Agora, quando essa fotografia é repetida numa
altura de cerca de 5 metros, tá? Porque tinha uma duna aqui perto desse local, tá? Então eu pude subir na duna e repetir a fotografia, né? E notoriamente, né, o horizonte recuou. Né? Ele se encontrava na linha d'água do petroleiro, quando eu estava no nível da praia, né? Portanto, cerca de 2 metros, né, do nível do mar, né? Ele estava lá a 5 quilômetros de distância, aproximadamente. Agora, quando eu subi lá para 5 metros de altitude, o horizonte se estendeu para muito mais do que 5 quilômetros. Né? E agora a gente vê o horizonte atrás do petroleiro. Né? Essas evidências todas, né, já existiam lá na antiga Grécia, né, em que pese os gregos não terem máquina fotográfica para documentar isso, mas eles observavam esse tipo de comportamento e concluíam, a partir disso, que a Terra só podia ser esférica. Bom, já na antiga Grécia, nós tivemos a primeira determinação da circunferência da Terra. É célebre e é muito conhecido o fato de que Eratóstenes, o grande bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, faz a primeira determinação da circunferência da Terra. Como? Ele determina a diferença de latitude entre a cidade na qual ele vivia, Alexandria, e a cidade de Siene. Tá? E ele, para fazer essa determinação, ele só precisa saber uma coisa, tá? Que era muito conhecida, que num particular dia, tá? A luz do sol iluminava o fundo do poço em Siene. Então, nesse dia que era conhecido, tá? Quando o sol iluminava o fundo do poço em Siene, o Eratóstenes mede o tamanho da sombra de uma estaca em Alexandria. Tá? E como o sol está muito distante, eles não sabiam exatamente qual era essa distância, mas sabiam que o sol estava muito, mas muito distante, né, de nós, tá? Ele consegue determinar esse ângulo aqui, né, que está relacionado com o tamanho da sombra, que é 7, e ele chega num valor que nas nossas unidades de medida seria de cerca de 7,2 graus, tá? E, portanto, 7,2 graus é a diferença de latitude entre Alexandria e Siene, tá? Porque Alexandria e Siene, aí tem uma outra coincidência interessante, Alexandria e Siene estão praticamente sobre o mesmo meridiano. Tá? Aliás, isso nós podemos ver hoje, tá? Com o Google Earth. Tá? Quem abriu o Google Earth, né? Imagine se o Eratóstenes tivesse o Google Earth, ele não precisaria nem medir o tamanho da sombra para fazer essa determinação. Tá? Mas aqui dá para ver, ó, Alexandria, lá no norte, e praticamente ao sul de Alexandria está Siene. Tá? Hoje nós sabemos que a latitude de Alexandria é 31,4 graus norte e Siene é 24,1. Tá? O Eratóstenes tinha determinado essa diferença em 7,2 graus de latitude, a diferença de latitude. A gente vê que ele cometeu um pequenininho erro, porque a diferença de latitude real é da ordem de 7,3 graus. Tá? Mas, sendo 7,2, né, que é a medida do Eratóstenes, isso é 1/50 da circunferência da Terra. Então, basta pegar a distância entre Siena e Alexandria e multiplicar por 50, que a gente tem a circunferência da Terra. Bom, e qual é a distância entre Siena e Alexandria? Alexandre o Grande tinha mandado determinar todo o seu império e essa distância tinha sido determinada, né? E ela tinha sido medida em cerca de 5.000 estádios.
o que nas nossas unidades atuais daria 800 quilômetros, né? Impressionante que se vocês pegarem a ferramenta do Google Earth e medirem com a ferramenta que mede distância, vocês chegam praticamente nos 800 quilômetros, que é a medida, né, dos agrimensores lá na antiguidade. Tá? Então, 800 quilômetros vezes 50 seria a circunferência da Terra, né? E com isso, o Eratóstenes, né, chega em 250 mil estádios, tá, para a circunferência da Terra, o que dá aproximadamente 40 mil quilômetros, que é um resultado muito, muito próximo do que hoje a gente considera a verdadeira circunferência da Terra. Mas esta não é a única determinação na antiga Grécia, tá? Porque depois de Eratóstenes, por exemplo, Posidônio determinou por um método independente do método de Eratóstenes, tá? a circunferência da Terra. Tá? Ele usa a estrela Canopus, né, que é uma super gigante branco-amarelada, para obter a circunferência da Terra. E como ele faz isso? Tá? Ele morava na ilha de Rhodes, no mar Egeu, tá? E lá a estrela Canopus só pode ser vista muito próxima ao horizonte. Tá? Quando o Canopus é vista, ela é vista próxima ao horizonte. Tá? Já ao sul da ilha de Rhodes, que de novo entra a cidade de Alexandria nessa história, tá? Em Alexandria, a elevação da estrela Canopus é maior. Tá? É maior. E essa diferença de elevação máxima entre Rhodes e Alexandria, para a estrela Canopus, de novo é a diferença de latitude entre os dois locais. Tá? Então, assim, através dessas medidas de elevação, tá, da estrela Canopus, em dois locais diferentes, né, e com uma estimativa da distância, né, porque os navegadores que navegavam entre Alexandria e a ilha de Rhodes, né, estimavam a distância. Né? É claro que essa estimativa é bem mais precária do que aquela feita pelos agrimensores que determinaram a distância entre Siena e Alexandria. Tá? Mas então, de posse dessa diferença de latitude e dessa distância, ele chega num resultado que nas nossas unidades atuais daria 36 mil quilômetros, ou seja, cerca de 10% menos do que o determinado por Eratóstenes. Tá? Então, esse é o estado do conhecimento sobre a forma da Terra lá na antiguidade. E isso permanece. Tá? Na Idade Média, as pessoas instruídas, tá, não tinham dúvida que a Terra era esférica. Tá? Mesmo antes de Tomás de Aquino ter cristianizado Aristóteles, né? Porque Aristóteles viveu muito antes de Cristo, né? Tomás de Aquino é um importante pensador católico que leva todas as ideias aristotélicas, né, para dentro da Igreja Católica. Né? Mas mesmo antes disso, tá? Mesmo antes disso, não havia dúvida de que a Terra era esférica. Né? Por exemplo, o célebre geocentrismo, né? Quem estuda um pouco de história da astronomia aprende sobre o geocentrismo de Ptolomeu, né? Que viveu lá pelo ano 100, tá? Ele assumia explicitamente a esfericidade da Terra. Tá? Aqui vocês veem, por exemplo, a estátua de Carlos Magno e um desenho do seu filho, Luís I, né, lá pelo século VIII depois de Cristo, né, onde esses reis levam numa mão, o globo terrestre, tá, que é o símbolo do seu poder temporal. O globo agora encimado pela cruz. Tá.
Bom, o modelo de terra esférica inspira as grandes navegações acontecidas no século XV, né, que vão levar à descoberta da América, né, e do Brasil. Né? Os grandes navegadores estavam procurando um caminho alternativo para chegar nas Índias, né? E isso porque eles acreditavam que a Terra era esférica. Né? Não sabiam que iam encontrar, no meio desse caminho, encontrar um outro continente. Tá? A primeira circunnavegação é de 1519, né, em que Fernão de Magalhães parte da Europa, né, em 1519. E a sua frota volta em 1522. Ele morre, né, no meio do caminho, tá, porque eles tiveram uma batalha com os habitantes lá das Filipinas, onde o próprio comandante, então, dessa expedição, dessa célebre expedição que circunnavegou o globo, morreu. Mas em 1522, os seus colegas de viagem retornaram à Europa. Aqui a gente pode ver o caminho que ele segue. Né? Ele desce, né? Passa pela América do Sul, né? E depois entra no Oceano Pacífico, né? E vem pelo Oceano Pacífico, né? E passa depois pelo Oceano Índico e volta, né, para a Europa, né, depois de 3 anos. Né? Então, esse é o estado do conhecimento sobre a forma da Terra. Bom, agora deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Agora nós estamos no século XVI, tá? No século XVI, e aqui nós estamos vendo no Google Earth 2 cidades importantes, né, que estão envolvidas numa determinação muito precisa da circunferência da Terra, né, que eu vou falar em seguida, que é a cidade de Paris e a cidade de Amiens. Tá? Paris e Amiens estão localizadas praticamente sobre o mesmo meridiano, o meridiano de Paris. Tá? O meridiano de Paris passa praticamente sobre Amiens. Tá? Então, a grosso modo, né, se a gente desprezar essa pequena diferença, tá, Paris e Amiens estão sobre o mesmo meridiano. A diferença de latitude entre Paris e Amiens é muito aproximadamente 1 grau. Tá? Na verdade, é um pouquinho mais de 1 grau, é 1,1 grau de latitude, portanto, 360 avos de 360 graus, que é a circunferência completa da Terra. Tá? Então, se tivesse uma medida razoavelmente precisa da distância entre Paris e Amiens, seria possível determinar a circunferência da Terra. E aí entra nessa história um sujeito chamado Jean-François Fernel, que em 1525 realizou uma viagem de carruagem de Paris a Amiens, contando o número de voltas de uma roda da carruagem. E dessa forma, ele determinou com muita precisão o comprimento desse percurso. E de posse desse comprimento, ele pôde estimar qual é o comprimento do arco de circunferência que corresponde a 1 grau em latitude. Ele mediu 56.746 tuesas, aproximadamente 111 quilômetros. Se a gente multiplicar 111 por 360, nós temos uma medida da circunferência da Terra, que de novo chega lá nos 40.000 quilômetros. Essa medida, de 1525, foi confirmada e aprimorada por métodos precisos de geodésia em 1670
pelo cientista jesuíta Jean Picard. Tá? Então, em 1525, nós temos uma medida muito precisa da circunferência, né, confirmada posteriormente por métodos, né, porque, na verdade, o Fresnel segue um caminho que não é retilíneo, então ele tem que fazer alguns cálculos para corrigir. O que ele mede é a extensão daquele caminho entre Paris e Amiens, que não é exatamente uma reta. Não. Mas vejam que interessante, né? O Fresnel chega num resultado muito semelhante ao que hoje nós consideramos como sendo a circunferência da Terra. Aqui nessa figura lindíssima, de 1567, tá? Nós temos uma representação não só da Terra, mas do universo todo, conforme era pensado nessa época. Essa figura é riquíssima em detalhes quantitativos. Tá? Vale a pena olhar essa figura, porque ela está disponível na Wikipédia com alto grau de resolução. Vocês têm diversas informações importantíssimas, tá, sobre distâncias da Terra até a Lua, até o Sol e até os demais planetas do Sistema Solar. Aqui vocês veem essa figura mais de perto, né, focando apenas na Terra. Vejam como, por volta de 1560, os portugueses já conheciam com muita precisão a geografia do nosso planeta. Tá? Okay? Qualquer pessoa que estudou um pouquinho de geografia hoje reconhece fácil aqui, isso aqui é América do Sul, América do Norte, aqui está a África, Europa, Ásia, Japão. O que está faltando aqui? Está faltando a Antártida, né? Que a descoberta da Antártida é bem mais tarde, e também está faltando a Austrália, que nesse momento também não tinha sido descoberta. Né? Então, aí, esse é o estado do conhecimento, né, no século XVI. Eu agora passo para o século XVII e XVIII, né, que é o tema central da palestra, tá? A forma da Terra nos séculos XVII e XVIII. No século XVII, foram fundadas duas novas mecânicas que competiram entre si. Duas novas mecânicas que estavam comprometidas com a hipótese heliocêntrica. Uma delas, quem estuda física aprende, que é a mecânica de Isaac Newton, que é a mecânica que acabou triunfando. Tá? Mas antes da mecânica de Isaac Newton, surgiu uma outra mecânica, que é a mecânica de René Descartes. O próprio Newton estudou os textos cartesianos, porque a mecânica cartesiana era a última palavra no assunto na época do Newton. Então, a própria formação do Newton passa por aprender sobre a mecânica de René Descartes, tá? Que é uma mecânica, né, que tem algumas diferenças, uma delas eu vou falar em seguida, muito importante em relação à mecânica newtoniana. Tá? Pouca coisa sobrou da mecânica de René Descartes para nós. Tá? Pouca gente sabe que a primeira lei de Newton, né, na verdade, é uma lei do Descartes. Né? A gente hoje aprende como sendo a primeira lei de Newton, né? Mas se a gente quiser dar crédito histórico, teria que chamar essa primeira lei de Newton de lei de Descartes. Né? Bom, essas duas mecânicas, elas têm uma diferença muito importante. E o objetivo, e essa diferença vai repercutir na própria questão da forma da Terra. Para Descartes, os corpos interagem exclusivamente por contato.
Ou seja, só pode existir força de contato na concepção cartesiana. Né? Não é possível um corpo agir sobre outro que não seja por contato. Já a mecânica de Newton estabelece a possibilidade de uma interação à distância, né? Que está, inclusive, quantificada na sua lei da gravitação universal. Né? E isso os cartesianos não admitiam. Tá? Eles achavam que a lei da gravitação universal era um monstro metafísico, tá? Da mecânica newtoniana. Tá? Os cartesianos explicavam as órbitas planetárias e o movimento dos corpos celestes a partir de uma concepção que eu não posso aqui entrar em muitos detalhes, tá? Mas que é a concepção dos vórtices. Cada planeta do sistema solar é um centro de vorticidade, né? Que arrasta tudo que está por perto dele. Né? Por exemplo, a Lua, ela descreve uma trajetória em torno da Terra porque ela é arrastada pelo vórtice da Terra. E assim, cada planeta é um centro de vorticidade e o Sol é um outro grande centro de vorticidade que arrasta todos os planetas. Tá? Então, vejam que a mecânica de Descartes também estava comprometida, né, com explicar o que, naquele momento, estava se constatando, né, de que os planetas orbitavam o Sol e que também havia coisas orbitando os próprios planetas, mas as explicações eram completamente diferentes. E o interessante dessa discussão é que ambas, a mecânica de René Descartes quanto a mecânica de Newton, faziam previsões de que a Terra não fosse exatamente uma esfera, fosse um esferoide achatado. Mas a previsão das duas mecânicas divergia sobre o achatamento. O achatamento, segundo os cartesianos, se daria no eixo equatorial. E, segundo os newtonianos, se daria no eixo polar. Tá? Ou seja, a mecânica cartesiana previa uma Terra com forma de melão. E a mecânica newtoniana com uma Terra em forma de maçã. Né? Exagerando aqui, né? Newton prevendo um achatamento segundo o eixo de rotação da Terra e Descartes prevendo um achatamento no eixo equatorial. E então a forma da Terra é uma disputa importantíssima entre esses dois sistemas teóricos, o de Newton e o de Descartes. Tá? Bom, Descartes, quando eu falo aqui em cartesianos, eu não falo mais no Descartes, porque Descartes morreu em 1650. A mecânica de Newton é 30 anos depois, tá? 30 anos depois. Mas os cartesianos continuavam. Tá? A Real Academia de Ciências da França era cartesiana. Tá? Adotava oficialmente a mecânica cartesiana e defendia a concepção do esferoide alongado no seu eixo polar contra a mecânica newtoniana. 1732, isso é 5 anos depois da morte de Newton, tá? Porque esse problema sobre o achatamento da Terra, tá, não estava resolvido e não foi resolvido na época do Newton vivo. Tá? Então, nós estamos 5 anos depois, já tem newtonianos na França, tá? Esse Pierre Maupertuis, tá? É um newtoniano da Real Academia de Ciências da França, tá? Que em 1772 ele publica
1732, ele publica uma obra muito importante, que é o Discurso sobre as diversas figuras dos astros, onde ele discute sobre a forma não só da Terra, mas de todos os outros planetas, tá? E diz nesse livro que é momento de se poder decidir experimentalmente se é Newton ou se é Descartes que está com a razão. Tá? Porque ele diz que nesse momento já existem instrumentos teóricos e instrumentos observacionais para se decidir quem está com a razão. E como é que essa decisão seria tomada? Se mediria o comprimento do meridiano terrestre perto do Equador, 1 grau do meridiano terrestre perto do Equador e 1 grau do meridiano terrestre próximo aos polos. Tá? Porque se Newton estiver correto, né, lá em cima, perto dos polos, essa extensão deve ser maior do que essa extensão no Equador. Tá? E se Descartes tiver com a razão, deve ser o contrário. E ele então diz, né, para a Real Academia de Ciências da França, que é momento de se pensar em resolver objetivamente essa questão. Tá? E como isso pode ser feito? Enviando uma expedição para perto do Polo Norte, tá? Lá para Lapônia, tá? No norte da Europa, e uma outra expedição para a América do Sul, no Equador. Tá? A Academia de Ciências da França, financiada pelo rei Luís XV, né, decidiu enviar essas duas expedições, então a América do Sul e a Lapônia, que tinha, entre outras atividades, essas atividades científicas. Né, mas, obviamente, que os franceses tinham muito interesse em vir à América do Sul para conhecer a América do Sul. Né? Então, a motivação para essa expedição, para essas expedições, não foi meramente científica. Tá? Mas eles estiveram, né, então, aqui na América do Sul para medir o comprimento de 1 grau do meridiano terrestre perto do Equador, e uma outra expedição foi lá para Lapônia. A expedição que foi para Lapônia voltou rapidamente. Tá? Até porque para ir lá na Lapônia não tem muita coisa para fazer mesmo. E vai para Lapônia e mede que lá na Lapônia, né, o 1 grau do meridiano é 1 quilômetro maior do que aquela distância lá perto de Paris. E isso corrobora a previsão newtoniana. Tá? A expedição que volta da Lapônia voltou em 1737, tá? E aí o martelo, né, já estava sendo batido a favor do Newton. Né? E vejam que quem financia essas expedições são os cartesianos. Né? É a Real Academia de Ciências da França. Né? E que faz as medidas e que volta com as medidas dizendo, não, olha, realmente é o Newton que está com a razão. As medidas feitas aqui na América do Sul, né, elas foram feitas por uma expedição coordenada pelo Condamine, né, e só retornou para a França em 1745, ou seja, os franceses passaram 9 anos aqui na América do Sul. Fizeram as medidas e depois passaram a viajar e a descobrir coisas, né, que os franceses estavam muito interessados em saber sobre as riquezas da América do Sul. Mas só então, em 1745, né, é que a expedição retorna para a França, e aí o resultado final dessa expedição, né, as medidas feitas aqui no Equador e as medidas feitas na Lapônia, levam a que o raio polar fosse 33 quilômetros inferior ao raio equatorial.
Tá? Esse é o resultado das expedições geodésicas francesas. Tá? Newton tinha previsto 26 quilômetros. Hoje nós sabemos que é 21 quilômetros. Tá? Quer dizer, os franceses mediram naquela época 33, Newton tinha previsto 26 quilômetros. Tá? Os ingleses, inclusive, riram muito quando souberam dos resultados, dizendo: olha, os franceses tiveram que fazer tiveram todo esse trabalho para fazer o que o Newton tinha feito sem sair do seu escaninho, só calculando. Tá? Porque Newton faz uma previsão teórica sobre esse achatamento, tá? E essa previsão é corroborada espetacularmente pelas expedições geodésicas francesas. Isso, na verdade, é muito importante do ponto de vista histórico, porque esse resultado é a superação final, mesmo na França, da concepção cartesiana, pelo menos nessa questão sobre a gravitação universal, tá? E a forma da Terra. Tá? Então, vejam o resultado atual. Tá? Essas medidas foram melhoradas posteriormente. Né? Hoje nós sabemos que é 21 quilômetros, mas 21 quilômetros, gente, em 6.400 quilômetros, tá? Isso dá uma diferença de uma parte em 300. Tá? Então, o raio, os dois raios, o raio polar e o raio equatorial, são muito, mas muito parecidos. Eles diferem por apenas 21 quilômetros em cerca de 6.400 quilômetros, o que dá uma parte em 300. Tá? E as próprias irregularidades no relevo da Terra também são da ordem de 20 quilômetros no máximo, né? Porque se vocês removerem toda a água da superfície da Terra, vocês vão ter exposto o fundo da Fossa das Marianas, e que lá do fundo da Fossa das Marianas até o topo do Everest dá 20 quilômetros, né? Que é uma coincidência ser um valor parecido com o próprio achatamento da Terra. Tá? Então, vejam, quando em 1972 a gente viu pela primeira vez essa fotografia espetacular feita de fora da Terra, né? Essa fotografia é lindíssima, mas essa fotografia não traz nada de novo sobre a forma da Terra. A Terra é quase uma esfera. Ela é quase uma esfera. Tá? Se eu tiver que desenhar a Terra no quadro negro, ou hoje no quadro branco, né? Se eu quiser ser realista, eu devo desenhar uma circunferência, porque a própria grossura do giz ou da caneta com a qual eu traço essa circunferência cobre o achatamento e cobre o relevo da Terra. Tá? Essa foto é de 1972, né? Mas nós temos fotos anteriores, né? Feitas pelos russos em 69, pela sonda soviética Zond 7. Né? Tem fotos lindíssimas, né? Que são as primeiras fotos coloridas, né? E essa aqui, inclusive, nós vemos a Lua, né? A superfície da Lua, né? Porque essa sonda estava passando próxima da Lua quando fotografou a Terra. Tá chamando a atenção para vocês que se alguém perguntar para vocês qual é a forma da Terra, vocês podem, se vocês quiserem ser rigorosos, dizer, olha, é um esferoide achatado. Mas esse achatamento é muito pequeno. Né? É tão pequeno que a Terra se aproxima mais de ser uma esfera do que as coisas que no nosso cotidiano nós consideramos como aproximadamente esféricas. Né? Uma dessas coisas que deve ser quase uma esfera são as bolas da FIFA. Né? As bolas da FIFA podem ter uma tolerância entre o diâmetro máximo e mínimo de 1,5%. Tá? Até aí pode ir a divergência de esfericidade
tá? Na bola da FIFA. Tá? A Terra passa tranquila pelo teste da FIFA, tá? Porque a diferença entre o raio polar e o raio equatorial é apenas 0,3%. Tá? Portanto, a Terra se aproxima mais de ser uma esfera do que as bolas da FIFA.